Estamos aqui no Novo Testamento, que é o livro de Lucas, Novo Testamento. A Luciana, por que é o Novo Testamento? Porque é quando Jesus estava em Israel. Ele é israelita, ele é judeu. Lucas, aí capítulo 22, fala da Páscoa que Jesus celebrou com os discípulos dele. Como que foi essa Páscoa? O que eles comeram? O que eles beberam? Capítulo 22, versículo 1. Aproximava-se, então, a festividade dos pães sem fermento. Para você ver, gente, que não pode comer pão com fermento. Aí tá todo mundo comendo, hein? Chamada Páscoa. Então, a Páscoa é chamada por Jesus também, assim como Deus, festividade dos pães sem fermento. Versículo 2. E os principais sacerdotes e os escribas estavam procurando o melhor modo de se livrar dele. Se livrar de quem, gente? De Jesus. Porque tinham medo do povo. Versículo 3. Então, Satanás entrou em Judas, o chamado Judas Iscariotes, que era contado entre os 12 discípulos de Jesus. Versículo 4. E Judas Iscariotes se dirigiu aos principais sacerdotes e aos capitães do templo para falar sobre como poderia pegar Jesus para eles. Versículo 5. Eles quem? Eles, os sacerdotes, né? E os capitães ficaram alegres com isso e concordaram em dar dinheiro de prata para Judas Iscariotes. Versículo 6. De modo que Judas Iscariotes aceitou e começou a procurar uma boa oportunidade para entregar Jesus a eles, sem houvesse uma multidão em volta. Não podia ter, a multidão gostava de Jesus. Versículo 7. Chegou o primeiro dia da festividade dos pães sem fermento. Qual o nome da festividade de pães sem fermento, gente? Páscoa, em que se tem de oferecer o sacrifício pascual, que é a Páscoa. Versículo 8. Então Jesus enviou Pedro e João, dizendo: Pedro e João, vão e aprontem a refeição pascual para que comamos. Jesus e os 12 discípulos. Mamãe de Jesus estava junto? Não estava. Papai de Jesus estava junto? O terreno, o que era pai de criação, hein? José, o carpinteiro, não estava. Os primos dele estavam? Não, só estava Jesus e os 12 discípulos. Versículo 9. Disseram-lhe que onde o Senhor Jesus quer que aprontemos aí a ceia da Páscoa? Versículo 10. Jesus respondeu a Pedro e João. Escutem, Pedro e João, ao entrarem na cidade, levando um jarro de barro com água, encontrará vocês. Siga este homem para dentro da casa em que este homem entrar. Versículo 11. E digam ao proprietário da casa. O instrutor, Jesus falava que ele era instrutor, mestre, como se fosse assim um pedagogo, como se fosse um professor. Mandou-lhe dizer: onde está a sala dos hóspedes em que eu, Jesus, possa tomar a refeição pascual da Páscoa com os meus discípulos? Versículo 12. E esse homem lhes mostrará uma grande sala mobiliada no andar de cima. Aprontem-na essa sala ali, aprontem-na a refeição da Páscoa ali naquela sala. Versículo 13. E Pedro e João, os discípulos, foram então e encontraram tudo, gente. Pedro e João encontrou tudo que Jesus tinha falado. Então, encontraram tudo assim como Jesus tinha lhes dito. E prepararam a refeição pascual ali na casa daquele homem, na parte de cima. Versículo 14. Quando chegou a hora, Jesus se recostou à mesa junto com os apóstolos. Eram 12 apóstolos de Jesus. Versículo 15. E Jesus lhes disse: desejei muito comer esta refeição pascual com vocês antes de sofrer. Jesus sabia que ia sofrer. Versículo 16. Pois eu, Jesus, lhes digo, não a comerei de novo até que ela se cumpra no reino de Deus. No reino de Deus tem a Páscoa, gente. Olha, tem Páscoa no reino de Deus. Versículo 16. Pois eu lhes digo, não a comerei a refeição pascual de novo, até que ela se cumpra no reino de Deus. Versículo 17.
E Jesus recebeu um cálice de vinho, deu graças e disse: Peguem este cálice de vinho, meus discípulos, e passem-no de um para o outro, dão uma bicada assim. Versículo 18: Pois eu, Jesus, lhes digo, de agora em diante, não beberei de novo do produto da videira, que é o vinho, até que venha. Jesus bebia vinho, até que venha o reino de Deus. Versículo 19: Jesus pegou também um pão sem fermento, deu graças, partiu o pão e deu aos seus discípulos, dizendo: Isto representa o meu corpo, corpo de Jesus Cristo, que está dado em benefício de vocês. Persistam, sejam persistentes em fazer isso em memória de mim. Versículo 20. Ele, Jesus, fez o mesmo com respeito ao cálice de vinho, depois de terem tomado o vinho, feito a refeição com pão sem fermento, dizendo: Este cálice de vinho representa o novo pacto, com base no meu sangue, no sangue de Jesus Cristo, que será derramado em seu benefício. Benefício da gente pedir perdão pelos pecados, podia mais não fazer nenhum animal adormecer com os antepassados dele para pedir perdão pelos pecados ou para glorificar a Deus. Basta falar o nome de Jesus. Versículo 21. Mas saibam que a mão daquele que me trai está comigo à mesa. Versículo 22. De fato, o Filho do Homem, que é Jesus, vai embora, segundo o que foi determinado para ele. Nós também temos tempo determinado aqui na terra. Porém, ai daquele que o trai, Jesus Cristo. Versículo 23. Assim começaram a perguntar os discípulos uns aos outros: qual deles realmente estaria para fazer isso, hein? Entregar Jesus? Versículo 20, trair Jesus? Versículo 24. No entanto, eles começaram também uma discussão, eles quem? Os discípulos, acalorada sobre qual deles era o maior. Versículo 25. Mas ele quem? Jesus disse aos seus discípulos: os reis das nações dominam sobre as nações, e os que têm autoridade sobre as nações são chamados de benfeitores. Versículo 26. Vocês, discípulos, porém, não devem ser assim, mas que o maior entre vocês, discípulos, se torne como o mais jovem, o menor, e o que está na liderança entre vocês, discípulos, como aquele que serve. Versículo 27. Pois quem é maior, aquele que está à mesa ou aquele que serve? Pois quem é maior, aquele que está à mesa ou aquele que serve? Não é quem está à mesa? Mas eu, Jesus, estou no meio de vocês com quem serve, eu estou servindo vocês. Versículo 28. No entanto, vocês, discípulos, são os que ficaram comigo nas minhas provações. Versículo 29. E eu, Jesus, faço com vocês, discípulos, um pacto para um reino, assim como meu Pai, Deus, fez um pacto comigo. Versículo 30. A fim de que vocês, discípulos, comam e bebam a minha mesa no meu reino, no reino de Deus, no reino de Jesus, e se sentem em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Versículo 28, versículo 29, versículo 30 de livro de Lucas, capítulo 22. Versículo 31. Simão, escute, Simão, escute. Satanás exigiu que todos vocês, discípulos, fossem peneirados como trigo. Versículo 32. Mas eu, Jesus, tenho feito súplicas, orando, súplicas. O que eu falo para vocês? Vamos orar sem cessar, povo, por você, Simão, para que a sua fé não fraqueje. E você, Simão, quando tiver voltado, fortaleça seus irmãos, discípulos. Versículo 33. Então, Jesus disse aos seus discípulos: estou pronto para ir com o Senhor. Ah, não. Simão era Pedro. Simão, o nome de Simão, Deus trocou para Pedro. Jesus trocou para Pedro. Igual Deus fez com Jacó. Jacó era Jacó. Deus mudou o nome de Jacó para Israel. E Simão, Jesus trocou o nome de Simão para Pedro.
Então, versículo 30, então ele disse: estou pronto, eu, Pedro, Simão, para ir com o Senhor, tanto para a prisão como para adormecer com seus antepassados. Versículo 34, mas Jesus disse: eu lhe digo, Pedro, o galo não cantará hoje, até que você tenha negado 3 vezes que me conhece. Então, essa daí foi a Páscoa do Novo Testamento com Jesus e seus discípulos. Não foi com parente, foi com discípulos. Para Jesus, os parentes dele, irmão deles, eram os discípulos dele. Não é parente sanguíneo, não. Eram os discípulos, aquele que caminhava com eles na aflição dele.